Boa noite, meus amiguinhos de luta, meus irmãos de fé. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fabrício. Eu vou pedir permissão. Eu tô com um relato, é um texto meio longo de uma moradora de Roraima. Eu acho muito importante de ser lido e eu peço a permissão para vocês me darem um tempo para eu poder ler isso daí para o pessoal saber, na verdade, o que está ocorrendo lá. Positivo, muito obrigada, porque levar informação eu acho muito importante nessa altura do campeonato. Ela começa o texto assim: como me enoja ver gente de outros estados cobrando de nós, roraimenses, a caridade que por 3 anos jorramos em cima dos venezuelanos que fugiram do socialismo. Quando alguém de fora de Roraima nos chamar de xenófobos, vamos lembrar que semana passada venezuelanos mataram um homem a pauladas para roubar o tênis dele. E também venezuelanos montaram uma emboscada para matar um senhor, roubar seu carro e vender as peças na Guiana. Quando disserem que somos cruéis, vamos lembrar que 3 semanas atrás, venezuelanos agrediram as únicas médicas plantonistas da única maternidade de Boa Vista, fazendo assim com que elas saíssem assustadas para fazer um BO. E o resultado foram bebês mortos no ventre de suas mães, que não puderam ser atendidas. Quando disserem que somos desumanos, vamos lembrar das vezes que as marmitas entregues em todos os abrigos muitas vezes foram parar no lixo, porque os venezuelanos diziam que frango e peixe eram comida para cachorro. Eles queriam carne vermelha. Cavalo dado não se olha os dentes? Esse é o ditado que só existe para gente. Quando nos chamarem de covardes, vamos lembrar que o HGR não nos dão preferência e que se eu estiver grávida e chegar num posto da prefeitura, só vou conseguir uma consulta para dali a 2 meses, ao passo que a Venezuela, que atravessou a fronteira, a venezuelana que atravessou a fronteira com um filho doente em cada braço e mais um na barriga, consegue uma consulta para o outro dia. Ainda falando em grávidas venezuelanas, vamos lembrar que 40% dos partos na maternidade são de bebês filhos de imigrantes. Quando disserem que somos bárbaros, vamos nos recordar do casal de idosos que foi morto a pauladas. Impressionante como eles adoram matar roraimense a paulada. Por um casal de venezuelanos que tinham conseguido emprego de caseiro no sítio do casal. Lembremos do senhor de Macajaí, seu Japão, que numa festa da cidade foi também morto a pauladas por um venezuelano, o que foi a gota d'água para os moradores de lá, que fizeram a mesma coisa que os moradores de Pacaraima. Quando nos chamarem de egoístas, vamos lembrar que há 2 semanas atrás, um moleque venezuelano de 17 anos, matriculado em escola estadual e recebendo auxílio do governo, resolveu entrar em uma facção criminosa que atua no país todo e foi morto e decapitado por uma facção rival que também atua no país todo. Vamos lembrar dos venezuelanos que bateram no militar do Exército Brasileiro, porque esse disse que eles não poderiam entrar no abrigo bêbados. E o que eles fizeram? Tiraram os militares de lá e colocaram outro e deixaram os venezuelanos bêbados entrarem. Quando falarem que somos insensíveis, vamos lembrar... Continuando, perdão. Quando falarem que somos insensíveis, vamos lembrar dos moradores do bairro Caimbé que vendem suas casas a preço de banana, pois o bairro inteiro virou ponto de prostituição das 80 vendas de droga e está entregue aos arrombamentos. Meninas de 15 e 16 anos saem para comprar pão e são assediadas por quem passa por lá e acha que elas são prostitutas ou que entregam drogas. Já pensou você sequer poder pintar seu muro, pois de noite ele já vai ser pichado com o preço dos programas, que aliás subiu, não é mais 80, é 100.
Quando falarem que somos irracionais, vamos lembrar da dona do restaurante da Ataúde Teve, que oferecendo água e comida para 2 venezuelanos que apareceram chorando na porta dela, quase foi morta a pauladas por eles. Eles adoram bater na gente usando pau. Impressionante. Eu mudo de nome se aparecer alguma mulher que já foi assediada por um haitiano ou por um guianense. E também mudo de nome se não aparecer uma roraimense que já não ouviu gostosa, delícia, chupa-me verga, mi amor, de algum venezuelano na rua. Aliás, quem é de fora não tem a pífia noção do respeito que temos pelos haitianos e eles por nós. Nós nem sabíamos mais o que era sarampo e os nossos muros passaram a ser adesivados com esta casa está imunizada, para que agentes de endemias que passassem soubessem que todos ali já foram vacinados. Sem mencionar as vezes que os agentes de saúde do bairro pediam, por favor, para nós nos vacinarmos. Eu me senti, continuando, eu fico até revoltada com isso. Eu me senti no Antigo Egito com o sangue do cordeiro no batente da minha porta para espantar o anjo da morte na hora que vi aquele adesivo no muro da minha casa. Mas eu não estava no Antigo Egito, estava num estado com 500 mil habitantes que, por conta da imigração desenfreada, viu em 2018 sua população atingir o número de habitantes esperado para 2040. Eu estava num estado onde eu vi o número de furtos, roubos, assassinatos e estupros subir de um jeito a ponto de eu deixar de amar um pouco a terra onde nasceram meus ancestrais maternos. Eu tenho medo de morar em Roraima. Eu tenho medo de sair de casa depois das 21 horas, ainda que seja para ir a 2 esquinas da minha casa comprar espetinho com farofa. Não importemos com a opinião de quem não sabe de nós ou dos males da imigração sem freios. Desde que os grandes jornais, com jornalistas safados, redigindo matérias mentirosas, digam que somos ímpios, enquanto eles não têm coragem de dizer que é o socialismo de Chaves e Maduro, apoiado pelo preso que eles querem como presidente, que trouxe isso aos venezuelanos. E agora, os males disso aterrorizam até a nós. Nós sabemos o que é ter um terreno invadido, enquanto um socialista membro da ONG ensina os venezuelanos a dizerem ao dono do terreno que só sairão de lá com mandado. Nós sabemos o que é passar a noite inteira com dor e não ir ao hospital por medo da meningite bacteriana que isolou áreas inteiras. Nós conhecemos a impotência em vermos venezuelanos criando associações para lutar pelos seus direitos no Brasil, enquanto a nós, aparentemente, nos resta o medo. Nós sabemos que o número de venezuelanos é tão grande, mas tão grande, que se eles pudessem votar em algum candidato que fizesse campanha só para eles, ele seria eleito e estaria entre os primeiros. Roraima foi povoado por gente que viu no nosso pedaço de chão uma esperança para um futuro que não existia mais em sua terra natal. Roraima abrigou quem veio trabalhar, sempre abrigou quem veio trabalhar, ainda que não tivesse onde dormir no fim do dia. Nunca iríamos negar aos venezuelanos a oportunidade que demos aos haitianos e os brasileiros de outros estados. Meu pai saiu de São Paulo em 81, chegou em Roraima, casou com uma macuxe e foi pai de 2 índias. Roraima tem mais gente de fora do que do próprio estado. Com que direito esses apedeutas dizem que somos xenófobos, se somos filhos de imigrantes que desbravaram essa terra quando tudo era só mato? Sempre acolhemos todo mundo e por 3 anos, 3 longos anos, ajudamos do jeito que podíamos. Há um ditado que diz: toda caridade deve ser anônima, do contrário é vaidade. E nada do que fizemos por eles foi por vaidade. Sempre fomos um povo generoso.
Sempre acolhemos quem veio sem nada, sozinho, assustado. A nobreza em se pôr no lugar do venezuelano, que tanto nos cobram, nós já tivemos antes mesmo das pessoas que nos xingam conseguirem apontar Roraima no mapa do Brasil. Não se preocupe em explicar por que não ajudamos, quando nós sabemos que ajudamos até demais, além das nossas forças. Eu lembro da matéria TV Roraima, de uma senhora na Paraviana que abrigou venezuelanos dentro de casa e o marido a chamou de louca. Também lembro que Pacaraima não tinha um homicídio há 3 anos e numa tarde teve 2 assassinatos em plena luz do dia, no meio do comércio. Quem nos julga não sabe que venezuelanos em massa já conhecem a audiência de custódia, já falam que somos nós que temos que aprender espanhol e não eles o português. E não é o que estavam certos? Afinal, no edital PCRR estão pedindo espanhol para os candidatos que querem ser policiais. Todo roraimense já sustentou a frase, mas nem todos, e todo roraimense sabe que isso não se aplica mais do que já vivemos. Já se foi o tempo que podíamos separar o ruim, doente e ilegal daqueles poucos que vieram trabalhar. E que, diga-se de passagem, no estado mais... nem estão mais em Roraima. São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro já receberam venezuelanos com nível superior, solteiros, sem filhos, sem passagem pela polícia, com cartão de vacina em dia e passaporte nas mãos. O que sobrou para nós? Os doentes, os que furtam, roubam, assediam, entram no crime e ainda os que defendem chaves. Eu não vi brasileiros xenófobos em Pacaraima, eu vi pessoas cansadas, com medo, abandonadas pelo governo federal, enquanto assistem à construção de mais um abrigo no estado, ao passo que comerciantes de lá têm que dormir nos seus comércios para impedir que esses sejam arrombados. Não demos explicações a ninguém. Ninguém sabe quantos roraimenses estão neste momento com medo, ou mutilados, ou internados depois de espancamentos, ou quantos estão de luto por causa da imigração. Quem é de fora e nos critica não tem envergadura moral para falar nada, nem a mais rasa e respeitosa crítica, pois nenhuma dessas pessoas teve culhão ou grelho duro, como dizem as feministas, as apoiadoras do Lula, o nome do sistema que levou os venezuelanos à ruína ou se fez de cego e surdo quando começamos a dizer que vivíamos à beira de uma tragédia anunciada. Nós não devemos explicações a quem fechou os olhos para os nossos males e só os abriu agora que estamos cansados. A essa gente que nos critica, mas não tece nenhum comentário sobre Chávez, Maduros ou o socialismo covarde que destruiu o país vizinho, nos limitemos a dizer: vão à merda. Me desculpe, mas é o que está no texto. Gente, esse texto é comovente e maravilhoso. Tem que ser repassado para todos os brasileiros, para a gente dividir entre nosso povo o que os roraimenses estão passando lá. A dor dos nossos irmãos. TKS. Obrigada.